né? A letra dessa música, desse cântico, fala a respeito disso. E nós relembramos como Deus realizou essa obra por meio da ceia do Senhor, que relembra o sacrifício de Jesus. Portanto, abram suas Bíblias, por favor. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Mantenham a Bíblia aberta, que depois nós vamos ler alguns outros textos dessa epístola também. A palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. A palavra de Deus, o texto que nós lemos, inicia dizendo que Deus manifestou a sua graça, trazendo o quê? Salvação para todos os homens. Salvação para todos os homens é o que Deus oferece. Mas, às vezes, as pessoas se perguntam, salvação de quê? Nós que já aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós que já temos o hábito de ler a Bíblia, isso não nos soa estranho, né? Quando nós lemos na Bíblia salvação, nós já sabemos do que se trata. Mas que salvação é essa que Deus nos oferece? Deus nos oferece, pela sua graça, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, a salvação do pecado e das suas consequências. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para ter relacionamento pleno com Ele, com Deus. Mas a Bíblia diz também que aconteceu uma tragédia aí. O ser humano pecou, o ser humano resolveu viver por conta própria, fazendo a sua própria vontade e não a de Deus. Desobedeceu a Deus. E a partir desse momento que o ser humano pecou, ele está privado desse relacionamento com Deus. Porque Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é santo, e Ele não pode tolerar o pecado na sua presença. O pecado, então, bloqueou esse relacionamento do homem com Deus. E o homem privado de Deus se viu também numa situação sem vida. Já o livro de Gênesis diz que Deus já avisa logo no início, quando aquele primeiro casal pecou, que eles seriam expulsos do jardim, seriam expulsos da presença de Deus por causa do seu pecado, sofreriam fadigas, sofrimentos nesse mundo e que também morreriam. E o livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 3:23, também Romanos 6:23 diz que todos pecaram e estão o quê? Separados da glória, da presença de Deus. Então o pecado provocou a maior tragédia para a humanidade. Ser humano vivendo por conta própria, longe de Deus, e, portanto, fazendo coisas terríveis até que não agradam a Deus, e morrendo longe de Deus,
e, portanto, condenados ao sofrimento eterno, é o que a Bíblia diz. É disso que nós precisamos ser salvos. É disso que você precisa ser salvo. Quando a Bíblia diz que Deus trouxe salvação para nós, é salvação disso, do pecado e das suas consequências. Essa salvação é para todos os homens, não é para um grupo de privilegiados. Não. A palavra de Deus deixa muito claro que a graça de Deus se manifestou, se revelou, se mostrou em Jesus Cristo, lá na cruz, sofrendo lá na cruz o castigo dos nossos pecados. Só Ele podia fazer isso, sofrer o castigo pelos nossos pecados, mais ninguém, porque só Jesus era perfeito, sem pecado algum, perfeitamente justo, perfeitamente santo. A Bíblia, inclusive, fala que Ele é o segundo Adão por conta disso, só que a Bíblia diz que Ele é o segundo Adão sem pecado. Só Ele podia fazer isso. Jesus Cristo não tinha pecado algum, porque Ele é Deus que se fez homem. E ali estava a graça de Deus manifestada. Ali estava a graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido, né? Ali estava a graça de Deus personificada. Nós não merecíamos que Deus mandasse Jesus sofrer o castigo do nosso pecado. Não merecíamos. Mas Deus nos ama. E Ele quis fazer isso. Favor imerecido, graça de Deus. Jesus Cristo ali na cruz, levando sobre si o nosso pecado, pecado de todos nós. É a graça de Deus que se manifestou visivelmente para todos nós, trazendo salvação a todos os homens. É só querer. É só querer. Essa salvação que Deus nos oferece de graça, sem merecimento algum da nossa parte, né? E o que nos proporciona, esse texto da palavra de Deus nos proporciona, nos fala, essa salvação que Deus nos oferece, o que ela nos proporciona? Assim, de maneira concreta, vamos dizer assim, em nossas vidas, né? Jesus Cristo lá na cruz, sofrendo o castigo, nos proporciona a salvação, e essa salvação se manifesta em nossas vidas, quando nós aceitamos a Cristo, de algumas maneiras. Em primeiro lugar, essa graça de Cristo, ela se manifesta, a graça de Deus em Cristo para todos os homens, ela se manifesta em nossas vidas nos justificando. Deem uma olhadinha aí agora, capítulo 2, versículo 7. Falando ainda dessa graça de Deus em Jesus Cristo, o seu sacrifício. Olha o que diz aqui, capítulo 2, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Somos justificados. Deus nos declara justos. Olha, quando eu leio essas coisas na Bíblia, eu chego, respiro assim aliviado, né? Eu não trago o peso da condenação dos meus pecados. Eu não trago a sujeira dos meus pecados. Deus olha para mim e vê um justo sem pecado. Porque Jesus Cristo lá na cruz levou sobre si os nossos pecados e Ele nos torna justos, Ele nos declara justos. Nós não somos, mas porque Ele sofreu o castigo na cruz, Deus pode nos declarar justos. É como se eu tivesse uma grande dívida com alguém e não pudesse pagar essa dívida. E aí chega alguém, né? Quanto é a sua dívida aí com esse credor? Tanto. E esse alguém tem os recursos e prontamente
sem me pedir garantia alguma, sem pedir nada em troca, né? Abre a maleta, pega o dinheiro, ou então preenche o cheque, paga a minha dívida, e eu não devo mais nada. Diante de Deus é assim. Eu não sou, diante de Deus, mais culpado pelos meus pecados. Diante de Deus eu sou justo, porque o sangue de Cristo me lavou. O sangue de Cristo pagou, né, a dívida. Aqui no capítulo 1, o versículo 14 diz que Ele deu a si mesmo por nós para nos remir, para nos resgatar. Lá no original grego, a palavra lá é para pagar o resgate. Para pagar o resgate. Nós que éramos escravos do pecado, Ele paga o resgate na cruz, nos livra da iniquidade e nos apresenta diante de Deus justos, não é? Então essa salvação, essa graça de Deus, essa salvação que é para todos, nos torna justos, não mais pecadores, mas não mais condenados diante de Deus, mas agora justos. Apóstolo Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, ele fala santos e inculpáveis. Ele nos apresenta diante de Deus santos e inculpáveis, né? Justos. Mas essa salvação, né, sacrifício de Cristo na cruz, ele também nos traz libertação. Tem gente que pensa assim, eu fui liberto por Cristo, está valendo tudo, né? Tem crente que diz assim, os legalistas que ficam querendo dizer o que pode, o que não pode, em Cristo agora eu posso tudo. Espera aí, não é bem assim não, né? Paulo até diz, lá em 1 Coríntios, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas que ele só faria o que edificaria. A ideia aqui não é que agora a gente tem carta branca para pecar. Não. Inclusive lá em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo corrige essa ideia que lá entre os crentes de Roma estava proliferando essa ideia, né? Paulo diz, não, nós que já estamos em Cristo, como é que podemos permanecer no pecado? Ele usa até a figura do batismo. Nós que já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo, como permaneceremos no pecado? E aí ele diz que nós precisamos santificar os nossos membros, né, para servir a Cristo, né? E esse texto aqui também fala disso, que essa salvação para todos os homens, por meio da graça de Deus, né, por meio do sacrifício de Cristo, ela nos liberta do pecado. Novamente aqui o versículo 14, que diz que Jesus deu a si mesmo por nós, para nos remir, para nos resgatar de toda a iniquidade, de todo o pecado. E isso se dá pela atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Vejam aí o versículo 6. Perdão, o versículos 5 e 6. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração, né? Aceitamos a Cristo, somos gerados de novo, nos tornamos novas criaturas. Como e por quê? E renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que maravilha, a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a graça de Deus, o perdão de Cristo, imediatamente o Espírito Santo de Deus nos regenera, nos lava, ele vem habitar em nós. Ele vem habitar em nós, ele se opõe, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, ele se opõe
contra a nossa natureza pecaminosa. E assim nós somos libertos da ditadura do pecado, da ditadura do nosso ego pecaminoso, que só quer fazer a nossa própria vontade, não interessa se é a vontade de Deus ou não. O Espírito Santo de Deus habita em nós e refreia isso, nos liberta dessa ditadura do pecado. Somente Ele pode fazer isso. E aí nós podemos viver, né? Não voltados para nós mesmos, mas voltados para Deus e, como Deus quer, voltados para o outro, voltados para os nossos semelhantes. Só é capaz de amar realmente ao seu semelhante mais do que a si próprio. Só é capaz disso quem realmente foi lavado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, liberto do pecado. Fica livre da ditadura do seu ego corrompido pelo pecado e é cheio do amor de Deus, né? A gente passa a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, conforme a palavra de Deus nos ensina, né? Então somos libertos dessa ditadura, somos libertos dessa opressão do pecado. Quando nós aceitamos essa salvação que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo. E nós também, meus queridos, quando somos salvos pela graça de Deus por meio de Cristo, nós recebemos uma esperança eterna e verdadeira. A maior esperança que alguém pode ter. As pessoas têm muitas esperanças diferentes, né? Quem está na pobreza tem a esperança de trabalhar, de fazer alguma coisa e sair da pobreza. E tem gente que espera sair da pobreza jogando, né? Antigamente, quando não tinha esse negócio de débito automático, pagamento pela internet, caixa automático, né? Para não enfrentar as filas de banco, eu ia pagar na loteria. Parei porque um dia um homem pensou que eu estava indo lá jogar. Eu falei, opa, estou fazendo uma coisa errada. A Bíblia diz que a gente tem que se abster de toda a aparência do mal. E eu estou aqui, tem gente que está pensando que eu estou vindo aqui jogar. Estou vindo pagar a conta, né? Aí parei, aí ia para a fila do banco, maior. Mais uma vez eu estava lá na loteria para pagar uma conta, e o homem estava falando comigo, um dos homens da fila, né? Estou aqui para fazer uma fezinha, né? Eu acho que meu jogo dessa loteria esportiva, eu acho que meu jogo dessa vez está muito bom. As partidas dessa rodada tão fáceis, né? A pessoa que joga sempre acha que está fácil, que vai ganhar, né? Aí está sempre tentando. Tão fácil. Dessa vez, olha, meu amigo, eu acho que eu vou sair, vou tirar o pé da lama, acho que eu vou me dar bem, né? Muita gente, às vezes, pensa que tem essa esperança de sair da pobreza até por meio do jogo, e não sai. A nossa igreja, onde eu me converti, fui batizado ainda em criança, teve um crente, um membro da igreja, que caiu nessa tentação, jogou no bicho. Ganhou. Ficou todo feliz, foi lá, jogou de novo, ganhou de novo. Foi lá, jogou a terceira vez, ganhou de novo. Aí pronto, ficou viciado. Jogou a quarta vez, perdeu. Mas como ele tinha ganho 3 vezes seguidas, ele pensou, não, isso aí eu posso ganhar de novo. E foi jogando sem parar. Ele tinha um empreendimento comercial bom. Ele estava tão viciado, tão fissurado naquela esperança de que ia ganhar muito dinheiro com o jogo, que ele ia ter sorte de novo, que foi se endividando, foi fazendo dívidas com esse negócio de jogar no bicho e outras coisas mais, que ele perdeu até o negócio dele. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro, né? Ele foi se envolvendo com outras coisas. E se afastou de Cristo, foi excluído da igreja. A igreja com muita tristeza, com muito... Mas graças a Deus, Deus é muito bom. Falou ao coração daquele homem e ele se reconciliou com Deus, largou, percebeu a armadilha que estava, levou a sua família à miséria.
percebeu a armadilha em que estava e largou isso, e se reconciliou com Deus. Pouco tempo depois ele morreu, graças a Deus ele morreu na fé em Cristo. Quem é de Cristo volta. Quem é realmente de Cristo não fica no pecado. O Espírito Santo que o lavou, que o regenerou, incomoda, fala ao seu coração amorosamente até que ele volte, né? Mas tem muita gente que tem essa esperança de sair da pobreza, de uma maneira ou de outra. Outros que às vezes têm enfermidades incuráveis e tal, têm esperança que seja encontrada a cura da sua enfermidade, para ser curado, né? O outro tem lá uma filha que está encalhada, não casa de jeito nenhum, tem esperança que apareça um marido, a sua filha casar, né? Sua filha desencalhar, para sua filha casar, um bom partido, né? Um bom homem, trabalhador, correto, íntegro, né? Crente em Cristo e tal. Cada um traz uma esperança. Mas olha, meu amigo, a esperança mais importante, tudo isso é importante, é claro, essas coisas que a gente mencionou, mas a esperança mais importante é a esperança da vida eterna. Esperança da vida eterna. Olha, quem não tem essa esperança, quem não tem essa certeza, é bom se voltar para Jesus. Como é bom a gente ter essa certeza. A gente sabe que a vida da gente aqui passa. E quando se é jovem, quando se é adolescente, não se pensa muito nisso. Mas quando aí a pessoa já começa a ficar meio madura, vocês aí jovens iam dizer coroas mesmo, né? O Guilherme riu ali porque ele fala é velho mesmo, né? Tá velho, né? Mas quando a gente vai ficando mais maduro, mais coroa, a gente já começa a ver que a gente já dobrou o cabo da boa esperança, né? Que o que a gente já viveu aqui, o que a gente já viveu aqui já é muito mais tempo do que a expectativa de vida que a gente ainda tem. Muita gente já começa a ficar meio preocupado com essa perspectiva da morte, que é inevitável. Ninguém vai ficar aqui para sempre. E não existe seguro de vida para a eternidade, a não ser Jesus. Essa salvação de graça que Deus oferece para todos os homens, também nos dá essa esperança verdadeira da vida eterna, né? Vejam o que diz aqui o versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Salvador, Cristo Jesus. Aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, a sua esperança é a volta de Jesus. O seu desejo, o seu anelo é a volta de Jesus. A Bíblia afirma, e nós podemos crer na Bíblia, que Jesus ressuscitou. Jesus voltou ao céu e Jesus prometeu que ele voltará. E ele prometeu que quando ele voltar, ele vai fazer julgamento de toda a humanidade, e ele prometeu que quem crê nele não entrará em condenação. Ele prometeu também que fará novos céus e nova terra perfeitos, sem nenhum problema, sem tsunami, sem doença, sem nada disso, perfeito, como era no início, que o pecado estragou tudo, mas a Bíblia diz que o pecado não entrará lá de novo, e que esse novo céu, nova terra, será habitado somente pelos salvos, esses que agora, hoje, aceitam essa salvação que Deus nos oferece de graça. E também nos oferece a esperança da vida eterna, se nós morrermos antes da volta de Jesus. Olhando os sinais
que a Bíblia anuncia, nós vemos que essa volta cada vez se aproxima mais. Talvez nossos filhos, ou talvez nossos netos, não sabemos, ou quem sabe até antes, vejam a volta de Jesus, porque tudo aquilo que a Bíblia falou está se cumprindo exatamente, né? Há uns 30, 40 anos atrás, a gente olhava, achava que faltava alguma coisa. Agora a gente olha os acontecimentos e o que a Bíblia diz, a gente olha, está se cumprindo tudo mesmo, né? E não só essa esperança da volta de Jesus, mas a esperança também de que mesmo que a gente morra antes de Jesus voltar, nós iremos para o céu, vida eterna junto com Deus. Porque aqui no capítulo 2, versículo 7, diz para que, sendo justificado pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, mesmo aqueles que não virem a volta de Jesus, ainda vivos, né? Ainda vivos, têm a vida eterna. Apóstolo Paulo diz que mesmo aqueles que morreram ressuscitarão quando Jesus voltar, né? O livro de Apocalipse também diz isso. Mas mesmo que eu não veja assim vivo a volta de Jesus, essa salvação pela graça me dá também a certeza da vida eterna. Que maravilha ter essa certeza. Você já tem essa certeza? Esse é o verdadeiro seguro de vida, é essa salvação que Deus oferece a todos pela sua graça, por meio de Jesus. Essa certeza de vida eterna que Jesus nos dá porque Ele morreu na cruz por nós. Você pode ter tudo isso, se você se arrepender de seus pecados, né? Às vezes é meio difícil para a gente reconhecer essa nossa falência espiritual, essa nossa imperfeição moral. Nossa tendência é sempre varrer o lixo para debaixo do tapete, né? Nossa tendência é sempre a gente achar que a gente é perfeitinho, a gente achar que a gente sempre olha para as outras pessoas, porque olhando para as outras pessoas, é fácil a gente encontrar algum que, segundo os nossos critérios, seja pior que nós mesmos, né? Aquele lá é traficante, aquele lá é assassino, aquele lá é não sei o quê. Aí olha para ele, é mole, eu me sinto um cara perfeito, mas não é assim não. O padrão de Deus é diferente. E a Bíblia diz que todos são pecadores. Lá no íntimo, bem no íntimo, cada um de nós sabe, né? Cada um de nós sabe quais são os seus próprios pecados. E a gente precisa fazer isso, diante de Deus, reconhecer que precisamos dessa salvação que Ele nos oferece de graça, porque somos pecadores. Reconhecer o pecado e se arrepender dele. Reconhecer que o nosso pecado não agrada a Deus e que nos traz condenação. E se arrepender dele. Senhor, olha, eu não quero mais ser um pecador. Reconheço que sou. E reconheço que só o Senhor pode me livrar do pecado. E creio em Jesus de todo o coração. Senhor, olha, eu creio de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, o único Salvador, que morreu lá na cruz, levando sobre si os meus pecados. E eu creio, eu aceito esse perdão que Jesus oferece. E eu quero que Jesus agora domine a minha vida, transforme a minha vida, me liberte do pecado, me transforme. Eu quero viver agora para Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus recebe a gente quando a gente faz isso. Lá no Evangelho de João, Jesus falou, no capítulo 6, qualquer que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. A graça de Deus age na sua vida quando você tem essa fé em Jesus. Você só precisa crer, que aí Jesus vai fazer o resto. Salvação é para todos os homens, é para você, para mim, para todos. Basta querer. E, meus irmãos, nós que já somos crentes em Cristo, durante a celebração da ceia do Senhor,
Mais uma vez, vamos agradecer com o coração cheio de alegria, que é graça, nós não merecemos. Deus tomou a iniciativa, Deus quis fazer isso por nós. Quando celebramos a ceia do Senhor, vamos agradecer.